Olá, graça e paz. Bom, aqui estamos, né, nós com a live stream. Novamente, aqui aumenta. Estamos aqui com a live stream sobre o tema é certo que morrereis ou não? Que na realidade gosto muito de expor os versos, né? Então, vamos lá. Então, opa. Então, do assunto de hoje, né? Que é esse tópico aqui, né? É certo que morrereis. Então a gente vai ver na palavra de Deus, né? Sobre essa situação. O que é que tem a ver? Se é tão, será que é polêmico ou não um assunto como esse? E aí como a gente tratar sobre esse assunto? Então, amigos, né, irmãos, a gente vamos ver aqui na Bíblia, né? No capítulo 2, a princípio, certo? 2, versículo 17. Isso. Pronto. Nós já estando lá, no versículo, então, o assunto mesmo, ele está relacionado a uns questionamentos que tanto algumas pessoas como ateus, né, e entre outros irmãos, né, que acabaram um pouco a sua fé ficando rasa, né, e procurando alguns erros na palavra de Deus, como os quais a gente vai ver um aqui que o pessoal coloca, né, como sendo. Então, vamos ver. Leio aqui o versículo 17, 16 ao 17, que diz o seguinte: E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comereis livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja, então, a gente vê aqui sobre um dos primeiros pontos, que é justamente a palavra de Deus, né? Falando para Adão e para Eva, para eles não comerem do fruto da árvore que estava lá no jardim do Éden, segundo os versículos antecessores deste capítulo e os sucessores até o capítulo 3, como nós podemos ver, certo? Isso aqui, pronto. Tá, fica mais fácil. Então aqui a gente vê a primeira palavra, a palavra de Deus sobre isso, né? E agora a gente vai partir para o ponto da tentação, que é Adão e Eva, para a gente entender o questionamento que fora feito sobre esse versículo. Com relação ao tópico, né? É certo que morrereis ou não? Vais ver a ligação aí agora. 3, versículo 14, né? Isso, 3,14. Diz o seguinte: Então o Senhor Deus disse à serpente, feras mal, é isso aqui, então o Senhor Deus, 3,14. Mas todos os animais do campo, esse aqui é o versículo 4. Acabei digitando errado ali. 3,4. Acompanhe na sua Bíblia, tá bom? Leia na sua Bíblia e a gente vai ver aqui. A primeira palavra de Deus, anteriormente a gente viu, Deus ele disse o que para Adão e Eva? Das árvores que está aqui, né? Delas não coma apenas, não coma do fruto do bem e do mal, né? Como o versículo que a gente leu. E agora, na tentação, a gente vai ver aqui a palavra de Satanás, né? Que é de uma certa forma replicando o que Deus havia dito. Então vamos ler aqui, qual é? É esse aqui, ó, certo? Acompanhem comigo o versículo 4, que diz o seguinte: Então a serpente
disse a mulher, certamente, disse a mulher, certamente não morrereis. Veja, Deus havia dito que se eles comessem, eles iriam morrer, né? E a serpente, ela disse que se eles comessem, eles não morreriam. Como a gente vê aqui nos versículos antecessores, ó, entre o diálogo, que diz: ora, a serpente era mais astuta do que todas as alinhares, ou os répteis do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Versículo 2. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Veja que interessante. Nesse diálogo, aí a serpente aqui replicou, como a gente vê aqui no versículo 4, que ela disse: então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Veja, aqui ele está replicando o que Deus havia dito, né? Então, é nesse ponto. Alguns dizem, né, com relação a isso aqui, que Deus, né, ele errou, ele mentiu para Adão e Eva. E você? O que é que você pensa a respeito disso? Deus, ele mentiu? Hein? Porque, pelo que a gente vê aqui, a princípio, a serpente replicando a Deus. No entanto, a gente vai ver o contexto. Mas, essa é a alegação que alguns dizem, que Deus mentiu. Por quê? Então, o fato que diz do porquê que alguns alegam é o seguinte: lendo o contexto, a gente vê que a mulher, ela caiu na tentação, né? Comeu a fruta, né? Que Deus disse que não era para comer. Ela comeu a fruta, deu para Adão. Adão, ele também comeu. Nos versículos sucessores, como esse aqui você pode ver, ó, versículo 6, que diz, ó: e viu a mulher que a árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e também deu ao seu marido, Adão, né? E ele comeu com ela o fruto. Então veja, eles comeram o fruto que Deus disse que não era para comer, porque senão eles iriam morrer. Veja só, Satanás, através da serpente, que eles não iriam morrer. Aí então, nessa questão, os críticos, né, e os que a sua fé abaixou, né, por conta de alguns motivos, quem sabe, de sofrimentos familiares, como entre outros, né, que acabam desistindo da fé de Deus, né. Então, acabam dizendo que aqui, através de eles ter comido, diz adiante que eles não morreram. É tanto que nos versículos abaixo, nós vemos Deus, ele chegando para Adão e Eva, falando o seguinte. Cadê? Ele diz versículo 11. Versículo 11. Versículo 9 em diante, que diz: então o Senhor Deus, Adão, então o Senhor Deus chamou Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi a tua voz soar no meio do jardim, temi, porque estava nu e me escondi. Então daí Deus começa a perguntar a ele e a ela, né? Mas quem foi que mostrou a vocês o fruto proibido? O fruto que eu disse que não era para comer e tal. Não, foi a serpente, foi a mulher, Senhor. A mulher que o Senhor me deu, e um começou a culpar o outro. Aí a mulher: não, Senhor, foi a serpente. E logicamente quem botou a serpente ali, logicamente quem fez a serpente foi Deus, né? No entanto, a serpente, ela estava sendo usada por Satanás, né? E aqui, nesse versículo,
usando a serpente, e a gente entende que é Satanás, por conta que mais tarde a gente vai ver lá no livro do Apocalipse, né, capítulo 12, o apóstolo João e Jesus lá citando, remetendo para Satanás como uma serpente, por conta que a serpente ela é astuta, tal, as suas características, entende? Então, aqui a gente vê essa situação aqui. Satanás enganando elas através da serpente, enganando eles, mentindo, que coisa que outros dizem que quem mentiu aqui não foi a serpente, foi Deus. Como num diálogo que eu estava tendo com um amigo, né, sincero por sinal na sua fé, ele havia me questionado sobre essa questão assim. Então eu disse, não, irmão, Deus ele não mente. Ele, não, rapaz, tal, deve ter alguma crença um pouco meia distinta, né, de algum ponto. Mas enfim, crê em Deus também, no entanto, Deus mentiu para ele. Mas e para você? Deus mentiu? Para outros, né, Deus mentiu nesses pontos aqui. Porque como a gente vê aqui, a gente vai responder o quê? Porque depois que eles comeram, né, o fruto que Deus disse que não era para comer, porque senão eles iam morrer, e a Satanás disse que eles não iriam morrer. É certo que vocês não vão morrer, né? Então eles comeram e caminharam normal pelo jardim, embora entristecidos por conta da situação, né? No entanto, eles não morreram. Um fato detalhado é que a gente vê aqui, né, no versículo 17, não somente que eles iriam morrer, no indicativo do futuro, né? Aqui, ó. Cadê? É esse? No versículo 17, preste atenção. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, veja a situação aqui, que é forte, né? A alegação de alguns que Deus mentiu, porque além da palavra comerás, ou do verbo, né, comerás, no dia em que dela comerás, ou seja, no indicativo do futuro do presente, né? Está indicando o futuro do presente, ou seja, é como se fosse um futuro bem próximozinho, entendeu? Ou seja, juntamente com a ligação. No momento que você comer, você vai morrer. Entendeu? No momento que você comer, você vai morrer. Preste atenção. Como Jesus diz aqui, ó. Certamente morrerás. Novamente, indicativo do futuro, indicando que assim que fizer algo, vai morrer. No dia, como aqui diz. Aí veja como a gente entender essa situação. É certo realmente que agora a serpente está certa de que Deus ele mentiu? Porque aqui a gente vê claramente no dia que Adão e Eva comessem, eles iriam morrer. Mas eu pergunto, eles morreram? No dia, eles morreram? Porque a gente vê no percurso do dia, Deus conversando com eles, né? Repreendendo eles, dando uma lição de moral. E não somente isso, mas dando palavras de esperança para eles, os cobrindo com um tipo de cobertor de peles de cordeiro, como o versículo sucessores do verso do capítulo 3, analisando com mais calma. No entanto, não atentando a esse ponto, para não fugir do foco que é certo que não morrereis. Entre essa fala de Deus e de Satanás, quem está certo nessa questão, quem está falando a verdade. Então, ali a gente vê no percurso Deus ele conversando com eles, normalmente, né? Ou seja, aí passa-se esse momento, mais tarde a gente vê Adão e Eva tendo filhos, né? E chegar a eles a viver cerca de 900 anos. Mas Deus ele não disse que no dia que eles comerem, eles iriam morrer. Veja, como é essa situação. E agora, como a gente entender? Esse meu contexto hoje
está meio que paralelo com o primeiro que eu havia feito, né? Com relação ao que Jesus havia falado, né? Sobre o não morrer, com o apóstolo João, né? Que literalmente ele não morreu fisicamente e também nem espiritualmente. No caso que ali estava indicando principalmente, né? Fisicamente, coisa que ele não morreu. E aqui está meio que um paralelo, né? No entanto, entrando-se num contexto mesmo, aqui a gente vê Deus ele dizendo para Adão e Eva: no dia que vocês comerem, vocês vão morrer. Mas passaram-se 900 anos. E agora, amigos? Nessas perguntas retóricas, vocês respondem como? Como é que vocês responderiam para alguém sobre uma alegação como essa? São coisas que deixam a gente a ficar pensativo, né? Mas, no entanto, como a gente sempre sabe, Deus ele é fiel, ele não mente. Deve haver alguma explicação para isso. E há. Sabe qual é a explicação? Novamente, é aquilo que o apóstolo Paulo ele diz. As coisas espirituais, as palavras de Deus, a gente devemos olhar com um olhar espiritual. Acima de tudo, primeiro, o olhar espiritual, né? Comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Como assim? Esse texto, que é a palavra de Deus, ele é espiritual. Devemos comparar ele com outros textos espirituais para esclarecer esse texto espiritual. Porque se um texto está difícil, tem outros textos claros que falem sobre o mesmo assunto, como a gente vai decorrer agora. Por exemplo, no aqui, que eu fiz aqui uma facilitação, né, para umas organizações para facilitar a nossa meditação, para não fugir muito do foco, né? Então aqui, até então, dá a entender, né, na nossa concepção, que Deus ele mentiu, é ou não é? E que Satanás ali falou a verdade para elas, porque eles não morreram no dia, na nossa concepção. Por quê? Há uma pergunta que eu fiz ali, né, já para a gente entender o assunto mais a fundo, que diz: o que significa e a que pode ser aplicado o verbo morrer? E aí? Para você, o que significa morrer? O que significa morrer para você? Bom, na nossa concepção, geralmente morrer, né, é o momento em que a gente perde a vida, né? Ou seja, está andando de carro, infelizmente bate o carro, morre, perde a vida, e não tem como mais fazer as coisas que geralmente todos nós fazemos, né? Se mover e tal, uma pessoa caída no chão, sem estar respirando, isso para nós é morrer. É ou não é? Morreu é você não mexer os braços nem nada, coisa que Adão e Eva aqui eles estavam mexendo no dia e após o dia. Então, na nossa concepção, o verbo morrer, ele aplica-se apenas a isso, não é? Apesar de que seja a princípio isso, né? Como a Bíblia é espiritual e além do mais, a gente compreende muito bem que no meio das palavras gramaticais de português, não adianta a gente precisar ser experientes para saber disso. Nós compreendemos que no ponto após a sintaxe, lá tem as figuras de linguagem. É ou não é? Que a gente podemos fazer uma aplicação de um assunto meio difícil de entender com uma fórmula simbólica que a gente vai compreender no decorrer do caminho. Por exemplo, então vocês estão querendo entender assim, então Vitor, quer dizer que quando Deus falou para eles que eles iriam morrer era simbólico? Então, é como se fosse, já para facilitar, é como se fosse um simbolismo do que vocês vão compreender ao decorrer do assunto, entendeu? Que era um simbólico, uma metáfora. No entanto, a palavra de Deus se cumpriu mesmo. Eles morreram no dia. Sabe como? Vamos ver a reação deles, né? Vamos ver aqui a reação deles aqui. Qual foi a reação deles após eles ter comido o que Deus disse que não era para eles haver comida, né? Vamos ver aqui. Qual foi a reação deles? Está no capítulo 3, né? Se eu não me engano. Isso. Após o verso 4. Então a serpente disse
certamente não comereis, não morrereis. Então, a reação deles após ter comido está no verso 7, que diz o seguinte: então foram abertos os olhos, ambos, foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais, para se vestir. Por que eles fizeram isso? Verso 8. Então ou seja, aqui no versículo 7 a gente vê que eles, o verso 7 diz que foi aberto os olhos deles. Eles, tipo, meio que tiveram uma certa reação. Na nossa concepção, essa reação que eles tiveram justamente é aquilo que a gente chama de pecado. Eles olharam, analisaram e disseram: poxa, o que foi que nós fizemos? A gente pecou. A gente errou. Por quê? O que significa a palavra pecado? Errar o alvo. Não é isso? Na sua etimologia, na origem. Então eles erraram o alvo. Porque Deus disse que não era para comer, eles comeram. Eles erraram. Logo, eles sabiam que Deus iria vir, iria os conversar com eles sobre isso, sobre o pecado. E eles estavam lembrados do que Deus havia dito: vocês vão morrer. No entanto, na nossa concepção, como eu havia falado, morrer é você perder a vida, né? Não se mexer, não mover os braços, né? Essas coisas todas. No entanto, no tempo deles, eles não sabiam o que era isso, o que era morrer. Nunca viram alguém morrendo, um animal sequer. Ou seja, então aqui entra muito mais além o contexto espiritual, certo? Mas vamos ver. Um dos exemplos aqui com relação à morte, né? Que a morte, ela tem 3 tipos. Como assim? Aquilo que eu havia dito. No olhar espiritual e no olhar da variedade, né? De conteúdo da gramática portuguesa, como de qualquer língua, que tem os seus pontos de figuras de linguagem, como a questão da metáfora, né? ou símbolo, para facilitar a compreensão de um assunto difícil de entender numa linguagem comparativa, entende? Porque as coisas de Deus, Deus ele é muito complexo para a gente entender da forma que deveria se falar. E Deus ele usa numa linguagem que a gente venha a chegar o mais próximo possível, entende? Então a gente vai ver aqui, letra A, morte física, um dos tipos de morte física. Lucas capítulo 23, versículo 44 ao 49. Não é nem preciso eu ir lá, e todos nós já deveríamos saber esse verso, esses versos de cor, né? No mínimo, nem que seja o conteúdo, o contexto, né? Então, o contexto aqui de morte física, que é da nossa concepção, é uma das mortes mais horrendas que teve na Bíblia e também de todo o universo. Aí diz, né, que foi o momento da morte do Filho de Deus. Jesus morrendo na cruz. Aquele momento que Jesus estava lá na cruz, né, os soldados os furando com a lança, né, e até mesmo antes de ser elevado até a cruz, ali mostra, né, um momento eles cuspindo em Jesus, tal, chicoteando com aquele chicote de ferro e tudo lá. Então, esse é um tipo de concepção. E Jesus lá na cruz, após vários momentos, né, por volta de 3 horas da tarde, da sexta-feira, ele olha para o Pai e diz: está consumado. E então o fôlego sai e ele morre. Essa é a nossa concepção, na visão. E os versículos sucessores levam Jesus, né, algumas pessoas que estavam ali, como entre eles, né, José de Arimateia, leva Jesus até o sepulcro, né, e morre. Essa é a nossa concepção de morte. De um dos, né, que a gente geralmente fixa na nossa mente. Então, para nós, aqui também deveria ser o mesmo com Adão e Eva. No entanto, não é assim. Porque, primeiro, se Deus
ele não erra e não pode errar, logicamente quem está errado aqui é a serpente. E se a serpente está errada, a gente temos que procurar ver pela fé, porque nós cremos que Deus, ele sempre fala a verdade, né? Porque Jesus, ele outrora havia falado, e conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, aqui nós vemos o seguinte, Deus, ele disse que eles iriam morrer, e agora a gente tem que analisar como eles iriam morrer. Que tipo de morte é essa? Como a gente viu, né? Morte física é um exemplo da concepção. A B é um outro tipo, vida espiritual, né? A gente viu a morte física, né? Como que é a nossa, da nossa concepção com os momentos de Jesus. E agora a gente vai ver outros, né? Que é a vida espiritual. Já vamos agora entrar para o ponto espiritual, certo? Vamos iniciar, eu iria ser com B, né? Mas vamos para o 5, vai ser melhor, para a gente terminar com a vida, né? Vamos lá, letra C, morte espiritual. Abra sua Bíblia, vamos lá para o livro de Ezequiel, certo? Peraí, aqui é assim mais rápido. Ezequiel, capítulo 37. Pronto. Ezequiel, capítulo 37. A gente vai ver aqui um exemplo, outro agora, não de morte física, mas de morte espiritual, comparando os textos da palavra de Deus que são espirituais para a gente entender, como o apóstolo Paulo havia dito, que nós temos que olhar algumas palavras que a gente não entende com olhar espiritual, né? E com mais atenção a tudo. Então vamos ver aqui um dos exemplos. Verso 1 em diante diz: Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me fez sair no espírito do Senhor e me pôs no meio do vale que estava cheio de ossos e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão esses ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Veja, aqui a gente já deu a entender, né? Ossos remete ao quê? A pessoas que um dia estiveram vivos, né? Ou seja, pessoas mortas, que já haviam morrido. Esse aqui está falando sobre morte. Até agora a gente estamos entendendo na concepção primeira, morte física, não é isso? Mas vamos lá. Deus perguntou: porventura poderão esses ossos a viver? E ele disse: Senhor, tu sabes, Ezequiel. Continua aqui no versículo 4 dizendo: Então me disse: profetiza sobre esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele. E porei em vós o Espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Veja. Então, até agora a gente estamos entendendo com a primeira concepção de morte física, né? E continua o verso. Então profetizei como se me deu ordem, como quem me deu ordem, como o Senhor me deu ordem. E houve um ruído. Enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço. Algo começou a se mexer. E os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. Verso 8. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por acima, mas não havia nele espírito. Verso 9. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem,
e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei, como ele me ordenou, e então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande, e grande em extremo. Veja, então a gente vê que do vale que ele andou, né, Ezequiel, cheio de ossos, Deus ele mandou ele profetizar. Ele profetizou e eles reviveram. Ou seja, até agora a primeira concepção, né, que haviam tido morte física. No entanto, a gente vai ver a continuação dos próprios versos que diz: então me disse Deus, né, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e apareceu a nossa esperança. Ó, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, e sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Veja, então concluindo esse assunto, iniciou-se com uma morte na nossa concepção física e terminou com uma espiritual, ou seja, Deus ele usou uma metáfora, né, em uma visão para Ezequiel, né, falou em metáfora para ele, usou coisas reais, no entanto, como sendo símbolo de algo, para representar algo. E aqueles ossos que ali estavam, que representavam pessoas mortas, no final a aplicação de Deus para reviver era justamente o que e quem? A casa de Israel, né? O povo de Deus que ali estava, que foram guiados por Moisés e tal, entendeu? Que eles estavam mortos. Mortos como? Espiritualmente. Agora, o que é ser morto espiritualmente? A gente vai ver adiante, a seguir, então, não perca. Mas, logo adiantando, uma pessoa morta espiritualmente, segundo a palavra de Deus, é o seguinte: o ar que tem no nosso corpo, ele é considerado pela palavra de Deus. Depois eu farei uma outra live, né, para compartilhar sobre esse assunto, ou você pode pesquisar na Bíblia e pesquisar outros vídeos com relação a isso, né? Segundo a palavra de Deus, o fôlego que está no nosso corpo, segundo Eclesiastes também lá relata, não me lembro do versículo, mas depois eu adiciono aí na descrição do vídeo, que então diz que o fôlego de vida, né, o fôlego que nós temos, que é o fôlego de vida, ele é representado pelo Espírito de Deus. Ou seja, o fôlego que tem em nós, ele é o Espírito de Deus, é representando o Espírito de Deus. Entendem? Ou seja, o nosso corpo, ele, segundo uns textos bíblicos, ele é composto por corpo, alma e espírito. Que, segundo o livro de Gênesis, relata lá no capítulo 1, né, verso 2, que Adão e Eva, né, eles foram compostos, né, e Deus, ao terminar feito, né, ele disse que eles são alma vivente. Vários versos indicam isso. Ou seja, a matéria com o algo imaterial se é alma vivente. O que é matéria para você? Para nós, justamente matéria é as peles, né, é os ossos. E o que é imaterial? É aquilo que a gente não pode tocar, ou seja, o ar. A gente não toca o ar. Logo, o imaterial foi o fôlego que Deus soprou nas narinas dele. E esse fôlego, ele representa o Espírito. E assim
uma pessoa morta espiritualmente é como uma pessoa que não tem um fôlego dentro de si. Porque nós sem o ar a gente não consegue andar. Porque a gente só consegue se movimentar por conta do fôlego que a gente tem, que Deus nos deu. Portanto, esse fôlego também, de uma certa forma, ele é representado simbolicamente como representando justamente a presença de Deus nas nossas vidas. Porque quem nunca já viu na frente de um caminhão ou na frente de um ônibus, né, aquela palavrazinha assim, sem Deus nem tente, né? Porque na realidade Deus, ele é o dono de tudo, ele é quem nos mantém, não é isso? Como a gente vai ver a seguir. Vamos lá, vamos dar prosseguimento. A gente viu aqui a morte espiritual até o Ezequiel, né? Agora ainda tem mais. Se ainda não ficou claro, você ainda vai ver mais ainda. Romanos 5:14. Vamos lá. Morte espiritual, né? Aí, Romanos 4, 5, verso 14. Romanos. Então, vai lá, abre a tua Bíblia aí. Romanos 5:14. E a gente vê aqui no livro de Romanos o apóstolo Paulo dizendo o seguinte: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que há de vir. Veja, aqui é um versículo que a gente temos como exemplo a relação de morte espiritual, como outrora havia falado com o exemplo de Ezequiel. E aqui a gente vê Paulo dizendo o seguinte: a morte ela reinou desde Adão, quando ele existia, até Moisés. Quando aqui cita Moisés, não é até a presença de Moisés ele morrer, entende? Mas é até Moisés, até os escritos de Moisés se findarem. No entanto, vocês vão entender agora. Ou seja, aqui eu vou fazer uma pergunta para vocês ver. O versículo bíblico aqui diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Se o versículo está dizendo que a morte reinou desde Adão até Moisés, quer dizer o quê? Que depois de Moisés, a morte ela não prevaleceu, não matou ninguém mais, né? Mas de Moisés para cá, ainda morreu muita gente? Sim ou não? Lógico que morreu, não é? Então, esse versículo aqui está em paralelo também com aquele versículo inicial que a gente havia lido, entendeu? Quando Deus havia dito para eles dois: se vocês morrer, é certo que vocês vão, se vocês comer, é certo que vocês vão o quê? Morrer. No mesmo dia, vocês vão morrer. Entende? Então, veja o paralelo. Morte física, morte espiritual. Deu para entender? Então, segundo a palavra de Deus, a morte que eles haviam tido a princípio, no dia que Deus disse que eles iriam morrer, justamente era essa morte, a morte espiritual. A partir dali, eles iam perder a presença de Deus, iriam viver vagando sem ouvir a voz de Deus, sem andar com Deus face a face. E logicamente a gente sabe que sem Deus a gente é vazio. Como muitas pessoas aí têm várias riquezas, tudo, mas se suicidam, se matam. Por quê? Porque Deus, ele é o autor da vida. Como Jesus, ele diz em sua palavra: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus, sem Deus, a gente sente um vazio enorme, que a gente tenta preencher com coisas materiais, com riqueza, com carros, mas infelizmente aquele vazio ele não sai, porque só quem pode preencher esse vazio é Deus. E a partir dali, Adão e Eva tiveram um vazio tremendo na sua alma até a sua morte, porque haviam perdido a presença de Deus. Entendeu? Ou seja, sem Deus a gente se sente morto.
porque já diz um versículo claro, não me lembro dele, né? Mas vocês podem pesquisar aí que diz o seguinte: sem Deus a gente é pior do que nada. Se ser nada é ruim, imagine ser pior do que nada. Tem um verso na Bíblia que diz isso, que sem Deus a gente é pior do que nada. E é mesmo, porque Ele fez a gente, né? E Ele é tudo, né? Na realidade. Então veja aqui, para você compreender o versículo aqui que eu havia lido, né? Desde que o ponto era somente isso, para mostrar aqui uma questão de que esse verso ele aponta, né, para a morte espiritual. Por quê? Como eu já fiz a pergunta para você e você já respondeu somente, né, de que o versículo diz: a morte reinou até Adão. Reinou desde Adão até Moisés. Ou seja, quer dizer que depois de Moisés ninguém morreu? Lógico que morreram. Só que aí está a questão. Para a gente entender esse verso, como diz o apóstolo Paulo, a gente temos que olhar com o olhar espiritual e comparar as coisas espirituais com outras coisas. Tipo, esse verso, a gente temos que comparar com o sucessor e com o antecessor. Se não bastar, com os outros de toda a Bíblia. Por exemplo, até aqui no contexto dá para a gente entender esse verso. Como assim? Quando diz até Moisés, na realidade está dizendo até todos os conteúdos de Moisés, as leis cerimoniais, tudo se findarem na morte de quem? De Cristo. Entendeu? Porque o contexto do capítulo desse versículo aqui antecessor fala sobre lei, né? Se a lei não tivesse vindo, né, e tal, eu não teria pecado, entendeu? É um questionamento com relação à lei, porque a lei despertou, né, em mim, desperta na gente o pecado, e por causa do pecado a gente morreu, né? E antes de ter vindo a lei não havia pecado, não havia morte, de uma certa forma. Ou seja, é um contexto com relação à lei, que eu não quero me atentar a isso agora. Apenas só sobre o tópico, né, que diz: é certo que morrereis, com relação à morte de Adão e Eva, né, naquele dia. Então, para terminar aqui esse verso, diz aqui: até Moisés, o verso sucessor diz, na oração, na própria oração do verso 14, lá a partir da última, vamos ler de novo. A morte reinou até Adão, reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que o tinham pecado à semelhança da transgressão. Sabe quem é esse que não haviam pecado à semelhança de Adão? A Bíblia relata 3 homens que pelos seus méritos se salvariam. No livro de, acho que é Jeremias, se não estiver enganado, vocês podem pesquisar. Lá diz que seria Daniel, Jó e outro que eu não me lembro, Enoque. O Enoque ou é Noé, se não me engano. Mas são esses 3. Então, veja. E Enoque também, porque Enoque ele foi levado aos céus, né? Segundo a Bíblia. Mas citando 3, diz Daniel, Jó e outro que eu me lembro bem. Ou seja, esses aqui se enquadram nesse versículo. Não tinham pecado à semelhança da transgressão de Adão. E a frase final diz: o qual é a figura daquele que havia de vir. Quem é a figura daquele que havia de vir? Vamos ver o versículo sucessor, que diz o seguinte: mas não é assim o dom gratuito como a ofensa. Não é assim. Porque se pela ofensa de um morreu muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim com o dom como ofensas. Por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Veja, aqui a gente vê que após o versículo antecessor, que eu disse que era para a gente entender, né, que fala:
depois de Moisés, a morte não reinou mais. A morte ela não reinou mais no sentido espiritual. Porque ao fim vocês veem aquele dizendo, né, que o dom gratuito de Deus, tal, a graça de Jesus, como aqui você vê no versículo 15, não é isso? Ou seja, a graça de Jesus, quando Jesus veio, ele perdoou todos os nossos pecados. E o que é que nos matava, como o versículo diz assim, espiritualmente, como Adão e outros lá? Era o quê? Era justamente o pecado. O pecado nos matava, né? O pecado, porque o pecado ele nos afasta de Deus, segundo a Bíblia. E sem Deus a gente se sente um vazio enorme. E Ele é a fonte da vida. Então, vindo Jesus, Ele pagou todos os nossos pecados e pela graça e o mérito dele e o amor dele por nós, Ele nos considera aqueles, né, que aceitou Jesus, né, se batizou e caminham nos seus caminhos, né, para Deus, é considerado puro, santo, pela graça de Jesus, não pelos seus méritos. Porque se fosse pelos nossos próprios méritos, ninguém seria salvo. Porque nós somos nascidos, né, de carnes pecaminosas. Não é isso? Então, compreendido aqui esse outro verso com relação à morte, tem ainda outros versos, né, que fala, mas esses eu vou apenas citar para você. Romanos 6, para a gente agilizar mais, né, do 1 ao 4, ali o apóstolo Paulo, ele fala sobre um tipo de morte, morte espiritual, né, que é justamente o momento quando alguém está sendo batizado, né, quando ele mergulha nas águas, ele diz que é um simbolismo do sepultamento da morte de Cristo. Ou seja, você está morrendo como Cristo morreu. E assim como Cristo ressuscitou, você também está ressuscitando para uma nova vida. Justamente para a vida espiritual. Morte espiritual, vida espiritual. Por quê? Porque quando você vai ser batizado, você não morre. Porque quando o pastor ou alguém bem capacitado, né, bem instruído na palavra, que anda nos caminhos do Senhor, batizar alguém, entendeu? E a pessoa sobe, a pessoa se mexe, tudo, né? Ou seja, é o olhar espiritual, segundo a palavra de Deus. Aqui é um outro exemplo que o apóstolo Paulo fala. E no versículo 23 ele conclui: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja, novamente ele usou, e a palavra de Deus usou dois sentidos duplicados nesse verso, que é justamente o salário do pecado é a morte. Por exemplo, assim como o salário assim como a recompensa de um trabalhador é justamente o seu salário, a recompensa do pecado é a morte. Por quê? Porque o pecado, segundo a palavra de Deus, nos afasta de Deus. E se a gente permanecer em pecado, sem ter uma solução ou buscar a Jesus, infelizmente a gente vai morrer e vai perder a vida eternamente. É ou não é? Então daí a forma duplicada, na espiritual e na física. Então, aqui, eu já esclareci esses pontos, deu pra gente compreender que a morte de Adão e Eva, né, naquele dia que Deus disse que eles iriam morrer, é a morte o quê? Diante de tudo isso, a morte espiritual. Porque em primeiro lugar, Deus ele não mente. Quem mente é a serpente. Sabe por quê? Vou mostrar para você aqui o próprio verso que diz que ela mente. Aqui, ó. Cadê serpente? Serpente, achei. Pronto, aqui, ó. Vamos lá para Apocalipse. Apocalipse, acerca da serpente que estava falando com Eva e Adão, diz o seguinte: ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. Veja, a Bíblia aqui, novamente no livro de Apocalipse, usa a metáfora, né, comparando a serpente, que é um ser real, para Satanás, porque a serpente, na sua forma real, né, logicamente,
ela é muito astuta, muito rápida, ligeira, tudo como a gente vê, né? Dá até medo, você já viu, dá até medo. Então, Satanás, ele é assim, é rápido e astuto, entendeu? Assim como ele enganou vários anjos nos céus, ele enganou Adão e Eva na terra, entendeu? Então, tocando no ponto de é certo que morrereis ou não. Então, se Deus disse que eles iriam morrer e eles morreram no mesmo dia. Assim, não importa se a partir daí eles entraram em diálogo com Deus e Deus os brigou com eles e depois eles viveram até 900 anos, não importa. Deus disse que eles iam morrer e morreu. Como a gente já estudou aqui o assunto. A palavra de Deus já denotou isso, já explicou pra gente. Eles morreram espiritualmente, porque sem Deus a gente não somos nada. E aqui eu termino com a parte, né, B, que eu não havia citado, né, que é a vida espiritual. Eu mencionei, mas vamos lá. João 14,6 é o que eu havia citado, sobre um dos exemplos de vida espiritual, que Jesus diz assim: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Veja, alguém pode ser o caminho. O que é caminho na nossa concepção? Logicamente, é o lugar onde você pisa e passa, né? Por acaso Jesus ia ficar no chão para a gente caminhar por cima dele? Não. Ou seja, ele pegou algo real e trouxe numa linguagem metafórica, né? Numa linguagem espiritual para a gente entender se é algo que é difícil na nossa visão humana de entender, numa forma bem facilitada, né? E eu sou a verdade. Veja, literalmente ele é a verdade, né? Por quê? Porque a palavra toda testifica dele. E ele é a verdade. E diz mais, eu sou a vida. Então, se ele diz que ele é a vida, ele é Deus, ele é a fonte da vida. E se Jesus é a vida, ou seja, a gente... E ele ainda conclui, né? Ninguém vem ao Pai, senão por mim. E a palavra vem, ela está no futuro do presente, que indica o agora. Ninguém vem. Logicamente ele está dizendo, ninguém vem o quê? Agora, até ele. Ao Pai. E não vai. Ninguém vai ao Pai. Ou, e não irá. Ninguém irá ao Pai. Do indicativo futuro. Entendeu? Do futuro adiante. Mas ele fala indo para ele. Entendeu? Que ele é o Deus que a gente temos que buscar, porque ele é a vida. E se ele diz que ninguém vai, ou seja, se ninguém vai até o Pai senão por ele, que ele é, né? Veja, logicamente alguém está sem a vida e tem que ir até o Pai. E para ir para o Pai tem que ir por ele, que é ele, como a gente vai ver no versículo aí. Então, se a gente está sem Jesus, logicamente está sem a vida, porque quem tem a vida e quem é a vida é Jesus. Veja a ligação. O simbolismo que Jesus usou numa linguagem espiritual para a gente entender algo simples e fácil de entender numa linguagem metafórica. Veja. Então, a vida espiritual aqui é justamente isso. É você andar. E assim, aquele fôlego que é o ar, que representa o Espírito, a gente vai andar com Jesus no Espírito, nos seus caminhos. E outro verso que ainda exemplifica mais essa questão é o que a gente vai ler agora, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Aqui, vamos lá. Gálatas capítulo 5, versículo 16 ao 21, que diz o seguinte, veja só, um dos exemplos de vida espiritual. Verso 16 em diante. Paulo diz, digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis, mas sois guiados pelo Espírito. Não, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
porque as obras da carne manifestas são as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, imundícies, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo ou alegria, né? Paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são crucificados com Cristo, a carne com as suas paixões e concupiscências. Justamente isso. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Então veja, um dos exemplos aqui que a gente vê de vida espiritual é justamente isso. Andar com Jesus, é aquilo que eu já havia falado, né? Do versículo 14, 6. É um complementando o outro. Andar no espírito. Isso aqui é exemplo. Ou seja, alguém que estar com a vida ou estar com Deus, ele se sente alegre, feliz, como o versículo está aqui, né? Preenchido pelo fôlego de Deus, que é justamente o símbolo, né, do Espírito de Deus, como a gente estudou, né? E se você quiser repetir o vídeo ou pesquisar mais em outros conteúdos, você vai entender e vai ser a mesma coisa, entendeu? Então é isso. Vida espiritual é andar com Jesus. Sem Jesus a gente é vazio. Então é isso. E o vazio é morte. Então, compreendido esse assunto, Adão e Eva morreram no mesmo dia? Sim. Porque Deus disse que eles iriam morrer e eles morreram, como a gente vê aí. Então, o mentiroso nessa história é Satanás. É o mesmo que quer enganar você, enganar a mim, de que você e eu não tem jeito para Deus, entendeu? E entre outras mentiras, porque ele sabe que Deus, ele é amoroso e ele não leva em conta o que você tenha feito ou não. Por quê? Porque ele sabe que de qualquer forma ele quer os pecaram. E como diz o apóstolo Paulo, todos carecem por conta de Adão e Eva, né? A vida é justamente isso, tem que aceitar Jesus. E alguns que estão com Jesus, geralmente a gente se sente morto também quando a gente anda, porque nem sempre, falando sem hipocrisia, é possível você andar. É possível. No entanto, a gente não faz isso, porque infelizmente a gente, geralmente às vezes os que andam em comunhão com Jesus. Porque se ele é a vida e eu aceitei ele, o 20, ouvir as coisas de Deus. Então, é isso. Ele quer nos salvar. Lembremos então de entre outros pontos eu falarei sobre isso. Mas enfim, é isso aí, amigos e irmãos, certo? Que Deus nos abençoe. Já dissera Isaías, capítulo que havia pecado, né? Como também que havia feito várias barbaridades e Deus o salvou.